número 2, a partir do versículo 18. Eu quero ler todo esse texto. Eu vou ler numa versão mais antiga. Mais antiga não. Mais antiga, não deixa de ser. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Eu vou usar a minha nova versão internacional na hora. Mas agora eu vou ler essa carta para ficar mais no padrão com vocês. Apocalipse capítulo 2, versículo 18 ao 29 diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a latão ou bronze polido. Conheço as tuas, conheço o teu, conheço a tua, conheço o teu serviço e a tua. Ele conhece tudo sobre nós, irmãos. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras, aceita, não tira do meio de ti a mulher Jezabel, que se diz profetiza, ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. E dê-lhe tempo, verso 21, para que se arrependesse. E ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a lanço num leito de dores, e numa grande tribulação, os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela. E ferirei de morte a seus filhos, verso 23, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins, ou sonda mentes, e depois os corações. E darei a cada um de vós, segundo o que, irmãos? É as obras que vocês estão fazendo, não é a obra que eu estou fazendo, é cada um em particular. 24. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. 25. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai. Verso 28 e 29. Também lhes darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Bendito seja Deus. Ore comigo. Pai, esta é a tua palavra e nós queremos ouvir a sua voz nesse lugar. Coloca, Deus, palavras com intrepidez nos meus lábios, com autoridade. O Espírito Santo, tudo aquilo que foi estudado, meditado, ó Deus, a tua vontade seja transmitida para os teus filhos, não, ó Deus, desejos de homens, mas a tua palavra. Fala conosco, cativa cada coração nesse lugar. Ó Deus, no nome de Jesus, restaura, renova, transforma. Ó Deus, faz a tua vontade no nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Bendito seja Deus. Queridos irmãos, não há acordo com o pecado. Amém? Não existe acordo com o... Não existe. Não tem condição. Andar de braço dado com o pecado. Não existe. Não tem condição. Não existe acordo com o pecado.
Muito bem, queridos, de forma introdutória, a igreja de Tiatira era uma igreja localizada na província romana da Ásia, na cidade de Tiatira. Nos tempos do Império Romano, a cidade de Tiatira era uma cidade comercial. Tinha vários comércios, vamos dizer, semelhante a João Pessoa, loja de sapato, de sandália, de roupa, de móveis, de eletrodomésticos e assim por diante. A cidade abrigava muitas corporações comerciais, ou seja, vários setores do comércio. Aquela cidade ali, ela abraçava. Cada uma dessas corporações tinha sua deidade patronal. Como assim? Como o comércio de calçado tinha um deus. O comércio dos eletros, tinha outro deus. Do estofado tinha um outro deus. E assim por diante. Todo o comércio tinha um deus para cada setor. É isso que nós observando pelo contexto ao estudar. Isso quer dizer que em Tiatira a vida econômica estava intimamente ligada ao paganismo. A vida econômica daquela cidade estava intrínseca ao paganismo. Os crentes de Tiatira, se fosse fazer parte de um desses comércios, lá dentro iria ter devoções à deidade tal, ao Deus tal, e assim por diante. E eles não poderiam se corromper. Destaca-se na cidade a produção e comercialização de tecidos tingidos, cerâmicas e trabalhos com metais. Aqui é um pouco do contexto. Tiatira possuía uma famosa associação que trabalhava com bronze. Aí Jesus disse que vai falar de um bronze polido, latão reluzente, dando referência. E aqui nós vemos, no seu início, a carta apresenta Jesus como tendo olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a bronze polido, fazendo referência ao que tinha naquela cidade. Porque Jesus, quando corresponde, irmãos, normalmente as 7 cartas do Apocalipse, ele falava diante do contexto, ele trazia o contexto da época para trazer ensinamentos. E na sequência, Cristo, ele vai elogiar essa igreja. Depois que Jesus vai falar, o Filho de Deus está dizendo à igreja de Tiatira, escreve, João, seus olhos são como chama de fogo, seus pés como bronze polido ou latão reluzente. Depois destas palavras, nós iremos observar que Jesus vai elogiar aquela igreja, vai elogiar o seu trabalho, ele vai declarar, conhecer suas obras de amor, de fé, os seus serviços. Ele vai declarar que conhece a perseverança. Ele vai estar elogiando aquela igreja. Na verdade, as últimas obras da igreja de Tiatira eram mais numerosas do que as primeiras. A igreja de Tiatira estava produzindo mais do que no seu início. Aí aqui eu já quero lançar uma pergunta para você. O seu início, conversão com Cristo, você começou a produzir para Jesus, a trabalhar para Jesus, a trabalhar para Jesus. E agora, hoje, as suas obras são mais numerosas do que no início? Ou você está retrocedendo? Você está retrocedendo, voltando para trás. A igreja de Tiatira, Jesus falou nitidamente, no versículo 19 ele vai dizer, e sei que você, no final dele, está fazendo mais agora do que no princípio. Ele estava elogiando aquela igreja, porque os crentes estavam trabalhando mais do que no início. Eles não pararam, mas eles avançaram. É assim que Jesus quer para mim e para você. É isso que Ele quer, que nós façamos mais, trabalhemos mais. Bendito seja Deus. Deus é fiel. Muito bem.
Os estudiosos acreditam que nessa época, irmãos, a igreja de Tiatira já tinha quase 4 décadas de existência. Já tinha mais de 40 anos. Ali se refugiavam os soldados romanos, porque era uma passagem da igreja de Pérgamo para Esmirna. Ali também ficavam os artesãos, naquela cidade, naquele lugar. Mas se na carta a igreja de Tiatira, o Senhor Jesus elogia a igreja por suas obras, ele também repreende a igreja por sua negligência em combate ou em combater certas práticas e costumes pagãos. Se ele está elogiando, vocês estão muito bem no amor de vocês. Que coisa boa! A fé de vocês está brilhante, reluzente. Olha, o bom serviço de vocês está chegando diante de mim. Em outras palavras, como aroma suave. A perseverança de vocês é firme. Parabéns para vocês. Vocês estão fazendo muito mais do que no início, quando vocês começaram. Parabéns. Aí então, Jesus chega em contrapartida e diz: mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês estão tolerando práticas pagãs, costumes pagãs que não correspondem a vocês. Ah, irmãos, nós temos que olhar para nós e refletirmos. Estamos caminhando bem? Glória a Deus. Estamos com fé? Louvado seja o Senhor. O nosso coração tem confiança? Bendito seja Deus, obrigado, Senhor. Mas eu não posso tolerar a mentira na minha vida. Eu tenho esperança no meu Deus. As minhas obras, elas multiplicam-se, mas eu não posso tolerar as facções, as mágoas, as intrigas, a pornografia, adultério. Mas eu não posso tolerar isso, porque senão Jesus certamente vai dizer para nós: contra ti eu tenho. Queridos, o principal problema da igreja de Tiatira tinha um nome bem definido: Jezabel. Olha, não é possível afirmar a igreja com exatidão se o nome Jezabel era o nome real dessa mulher que pertencia àquela comunidade, ou era simplesmente seu pseudônimo, o nome falso, pseudônimo, já que o nome Jezabel era, na Bíblia, é sinônimo de sedução, idolatria e imoralidade, corresponde à rainha, esposa de Acabe, que levou o rei a se prostituir na religião, a idolatrar, a servir outros deuses como Baal. Então esse nome Jezabel é sinônimo disso: impureza, perversidade, imoralidade, idolatria. E esse é o principal problema da igreja de Tiatira, que Deus está ali, Jesus está ali apontando para aquelas pessoas. Eu não sei qual é o seu principal problema em relação à comunhão para com Jesus. Eu sei que Ele está com os braços sempre abertos para nos perdoar, para nos restaurar, irmãos. E nós temos certeza disso. Bendito seja Deus. John Piper, um grande escritor, homem de Deus, certa vez disse: quem enxerga na cruz uma licença para continuar pecando, não possui a fé que salva. A marca da fé é a luta contra o pecado. Queridos, o crente em Jesus não abre mão dos princípios que aprendeu por meio da sua palavra. Aqueles que acreditam em Cristo, eles não abrem mão do que aprenderam na Bíblia. Não existe possibilidade. Ah, igreja amada, quando olhamos para a igreja de Tiatira,
reforça em nós o compromisso de não tolerar ensinos contrários à vontade de Deus. Quando nós olhamos para esta cartinha, Jesus dizendo: não aprovo esta conduta, nos motiva mais ainda, irmãos, o compromisso de não aceitar, de não tolerar, irmãos, o pecado no meio do povo, no meio da nossa própria vida. E nós devemos, assim, se atentar para aquilo que Jesus diz para as nossas vidas. Queridos, no versículo 18, Jesus falando com João, ele diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreve, isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a latão reluzente. Os olhos de fogo, como chama de fogo, latão, pés semelhantes a latão reluzente, ou bronze polido. O anjo da igreja, nós sabemos que aponta para o presbítero ou para o pastor. Deus está falando com a liderança e chamando a liderança em responsabilidade. Deus nos chama a responsabilidade como somos liderança, irmãos. Edinaldo, Mateus, Maciel, Carla, e quem é mais liderança, Deus nos chama a responsabilidade, irmãos. E na família, o homem como cabeça, Deus chama a responsabilidade. É o que a Bíblia diz. Claro que aqui tem um contexto e um alvo certo, mas Deus chama a liderança a responsabilidade, tenha certeza disso. Irmãos, quando Jesus está falando, olhos como chama de fogo, vai apontar que Jesus, ele enxerga o mais profundo de cada um de nós. Quando ele fala de pés semelhantes a bronze polido, indica o poder de julgamento de Jesus sobre a humanidade. Olhos como chama de fogo, ele consegue, irmãos, observar o mais profundo do nosso ser, o mais profundo do nosso íntimo, pensamentos que ninguém conhece, mas ele conhece. Desejos que ninguém conhece, mas eles conhecem, porque ele tem os olhos como chama de fogo, e tudo fica nítido diante do seu olhar. Pés como latão reluzente. Ele tem poder, irmãos, de julgamento sobre a humanidade, e brevemente ele exercerá este poder. Bendito seja Deus para sempre. E então ele continua: conheço as tuas obras. João, escreva para o anjo da igreja de Tiatira e diga para ele, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, eu conheço a tua fé, eu conheço o teu serviço, eu conheço a tua perseverança, eu conheço você por completo. Eu meditava nessa palavra certo dia e agora há pouco, e conversei com um pastor amigo que está distante, e essa palavra ardia no meu coração, e eu passei para ele, eu disse: mas como é bom saber que Deus conhece as nossas obras. Como é bom saber que Deus, ele está reconhecendo as nossas obras, a nossa dedicação. Que extraordinário é Deus nos elogiar, irmãos. É Deus elogiar os seus servos. Ele dizia: filha, eu conheço as tuas obras. Filho, eu conheço as tuas obras. Olha, filha, eu conheço a tua fé. Filho, eu conheço o teu amor. Eu conheço a tua perseverança. Como é maravilhoso, irmãos. Desde jovem, eu orava assim a Deus: Pai, não permita que eu deseje o olhar do ser humano para a minha vida, quando eu estiver fazendo a sua obra. Eu não quero a glória de homens, eu não quero o reconhecimento de homens, mas eu quero, Senhor, o teu olhar voltado para a minha vida. Eu quero o teu reconhecimento voltado para a minha vida. Era isso que eu orava, irmãos. Eu orava quando jovem dessa forma: Deus, eu quero que o Senhor olhe para mim. Eu quero ser reconhecido do Senhor para a minha vida, é isso que eu quero. Eu quero a glória do Senhor para a minha vida, não a glória de homens.
Aí Jesus diz, escreve para ele, diz, olha, eu conheço as tuas obras. Ah, irmãos, a igreja em Tiatira foi elogiada por seus atos de amor, paciência, serviço, além de ser encorajada a continuar a realizá-los. Reflita comigo, quando Deus olha para nós, Ele tem encontrado motivos para elogio? Seus olhos são como chama de fogo. Ele olha o coração de cada um que está aqui, irmãos. Deus, o Senhor Jesus está olhando o coração de cada um que está aqui nesse lugar. E Ele não se confunde. Ele não se confunde, Ele conhece o coração de cada um. Assim como Ele olhou para a igreja de Tiatira e encontrou boas obras, fé, amor, perseverança, motivos para elogio. Será que Deus, olhando para cada um de nós, Ele vai encontrar motivos para elogiar-nos? A igreja do Senhor precisa apresentar obras de amor, de fé, bons serviços, obras de perseverança. Nós, como igreja do Senhor, nós devemos apresentar, irmãos, um amor verdadeiro, não só em palavras, mas em obras. Assim como Tiago escreve, irmãos, nós como igreja do Senhor precisamos apresentar a nossa fé firme, apresentar bons serviços, nós devemos apresentar perseverança, é o que nós observamos na igreja de Tiatira, e Jesus reconhece. Bendito seja Deus. Quais obras de amor temos a apresentar para o Senhor? Quais obras de fé temos para apresentar? Quais bons serviços temos para apresentar para o Senhor? Qual perseverança temos para apresentar para Deus, irmãos? Jesus disse, escreve para ele, João, e diga para ele, eu sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. E no versículo 20, ele vai dizer, mas tenho contra ti, que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza, ela ensina e seduz os meus servos, e se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Queridos, a Bíblia nossa foi traduzida para o português. Os originais no Antigo Testamento é o hebraico, com fragmentos do aramaico. Novo Testamento, o grego koiné, com fragmentos de aramaico. E neste grande mundo que nós vivemos, nós temos mais de 5.000 cópias dos originais. Mais de 5.000 cópias dos originais. Em alguns deles, nessa passagem, você vai encontrar referência que esta mulher era mulher, esposa do anjo da igreja. Não é muito provável que ela fosse, mas tem uma leve referência. Muito bem. Esta mulher, irmãos, que é titulada por Jezabel, é chamada Jezabel porque, como a personagem do Antigo Testamento, ela seduzia os outros para a imoralidade sexual e idolatria. Duas principais formas de prazer na Ásia Menor pagã. Essa mulher ensinava que os cristãos podem continuar a ser fiéis, ainda que pratiquem algum grau de idolatria. Ela ensinava isso. Não, você pode ser fiel. Você pode ser fiel. Diácono Maciel, você pode ser fiel. Você pode, mas não se aperrei não. Você pode idolatrar. Você pode fazer outras coisas e mesmo assim continuar sendo fiel a Deus. Era isso que ela ensinava. Mas não é isso que nós aprendemos.
Irmãos, vocês já ouviram falar do bicho da goiaba? Ouviu não, João? Já. Marcus, já ouviu falar? Bicho da goiaba? Já. Rapaz, eu ouvi, mas estava distante. Estava distante. Aí eu estudando, eu encontrei um relato. Que a turma diz assim: bicho da goiaba é goiaba. Bicho da goiaba é goiaba. E vai. Não tem problema. Ele vai. Só que não. Só que não. Aí estudando, se não me engano, uma bióloga, né? A pessoa pega informações de uma bióloga e então ela vai dizer que é uma espécie de mosca. Ela tem um ferrão no abdômen, ela vai nas frutas, ferrou a fruta e ali aplica seus ovos, se não me engano é ovos, e ali vai desenvolver largatas. E essas largatas, elas vão fazendo caminho dentro da fruta. Pronto, por aí, João. Eu estou só amenizando, viu? É conhecido como tapuru. Ele está dizendo aqui, mas eu estou só amenizando. Estou falando de bicho, estou falando largata. Largata. Mas é por aí, João, é isso mesmo. Ela vai fazendo um caminhozinho. E tome. Aí aquela fruta, ela cai. Puf. Aquela largata, ela entra na terra, desenvolve, segundo o relato. Por favor, me ajude. E ali nasce a mosca. Essa mosca da fruta. Aí, estraga. Acaba com a fruta. Olha só. Queridos irmãos, era o que essa mulher aqui estava fazendo na igreja de Tiatira. Era o que ela estava fazendo. Estava fazendo caminhos e acabando ali, com aquele povo. Fazendo apodrecer. Era desse jeito. Queridos irmãos, possa ser que em nosso contexto não nos seduzam a imoralidade sexual ou a idolatria. Porém, existem outros males. Possa ser que no nosso contexto, no seu contexto, as pessoas não seduzam você para uma idolatria, não seduzam você a uma prostituição. Pode ser que não, mas existem outros males, como, pastor? Simples, males simples. Mentira, contenda, falar impróprio, divisão, mágoa, defamação e outros. Aprendemos com esse relato que em nossa trajetória de fé surgirá pessoas que tentarão nos descentralizar do caminho de Jesus. Nós precisamos estar atentos a elas. Jezabel estava descentralizando os servos de Deus do caminho, desvirtuando eles, propagando ensinos mentirosos, enganosos, afastando eles do cuidado de Deus, da vontade do Senhor. E possa ser que muitos cheguem para nós, irmãos, e tentem nos descentralizar do caminho de Deus. E nós devemos estar com os olhos abertos, atentos, para não deixarmos sermos seduzidos por eles. Alguns em Tiatira, irmãos, provavelmente aceitaram os falsos mestres pelo fato de falarem em nome de Deus e serem influentes. Ali aquela profetisa, possivelmente influente, falar no nome de Deus, aceitou, mas não é assim que devemos ser. Devemos rejeitar qualquer ensino devemos rejeitar que Deus não aceita, irmãos. Na igreja, a quem, irmãos, comete atos imorais, participando dos prazeres pecaminosos do mundo, que fique claro que Cristo condena o pecado da transigência, do acordo com o erro. Cristo condena a transigência, o acordo, o abraçar com o erro. Ele condena. E ele disse:
no versículo 20, mas tenho contra ti que toleras. Aceita, não retira, mas aceita a amizade com o pecado. Ele não aceita, irmãos. E eu e você também nós devemos aceitar. Amém, igreja? Não devemos aceitar. Só tem uma coisa que mata o cristão: o pecado. Mais nada. Só o pecado mata o cristão. Mais nada. Você viu os discípulos na tempestade? Eu falo espiritualmente. Estou falando espiritualmente. Os discípulos na tempestade não morreram. Paulo, chicoteado, não morreu. Apedrejado, não morreu. Espiritualmente. Perseguido, não morreu. Daniel na cova dos leões, não morreu. Os 3 jovens lançados na fornalha, não morreu. Não morreu. José, vendido como escravo, não morreu. Só tem uma coisa que mata o cristão: é o pecado, irmãos. E mais nada. E Jesus diz: não tem acordo com o pecado. E então Jesus, falando para João, diz: escreve, João, para eles. Diga a ele que eu não tolero. Eu tenho contra esta mulher chamada Jezabel. Fale, João. E no versículo 21 ele diz: e dê-lhe tempo para que se arrependesse. E ela não quer arrepender-se da prostituição. Vamos ver se nessa versão tem uma diferença. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da imoralidade sexual. Mas ela não quer se arrepender. Não tem acordo com o pecado, irmãos. Pense comigo, reflita. Tem pessoas que estão no erro, sabe que não está bem para com Deus e não quer conserto, irmãos. Tem pessoas que sabem que está no erro, sabe que não está bem para com Deus, mas não quer o conserto. Aí Deus disse: olha, eu dei tempo para ela se arrepender, e ela não quer arrependimento. Tem pessoas, irmão, que estão no erro, sabe que não é para ficar, mas quer continuar. Precisamos, irmãos, reconhecer nossos erros perante Deus. Nós precisamos reconhecer os nossos erros perante Deus, irmãos. Que Deus ajude a que cada um de nós reconheça os nossos erros. Aí Jesus diz: eis que a lanço no leito de dores, no versículo 22. Por isso, vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Essa outra chance já não é mais para ela, é para os outros. Igreja do Senhor, sobre aqueles que estão no erro e não querem arrependimento, Deus, no momento certo, os corrigirá. Ele não deixará seus servos sem a devida disciplina. Ele não deixa, irmãos. Aqueles que estão no erro e são servos de Deus, Deus, no tempo certo, Ele vai corrigir a cada um, irmãos. A cada um. Entra no prumo do Senhor. Ele não deixa seus servos, irmãos, sem a disciplina. Sabe por quê? O escritor aos Hebreus vai dizer que Ele açoita a quem Ele toma por filho. É por filho, então Ele vai disciplina o filho. Ele disciplina a sua filha. Por quê? Porque Ele quer o bem. Ele quer o bem, então Ele vai disciplina. No versículo 23 vai estar escrito: matarei os seus filhos ou os seus discípulos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras.
Igreja, Deus deixa bem claro para os crentes de Tiatira que conhece o particular de cada um e não tem como camuflar quem são de verdade. Ou seja, existia uma mulher que conduzia ou direcionava ensinos totalmente tortuosos, podres, e conseguiu arrebanhar alguns para próximo dela. Muito bem. Aí Deus vai dizer: diga para eles, fale para o anjo da igreja de Tiatira, e ele vai falar para os demais, que eu conheço o coração de cada um deles, que eu conheço a mente de cada um deles. Diga para ele, escreva, João, eu conheço, eu sondo, eu esquadrinho as mentes, eu esquadrinho o coração, e eu vou dar a cada um segundo as suas obras. Olha, irmãos, se eles pensavam, quando estavam se afastando do caminho, que Jesus não estava percebendo, eles estavam enganados. Se eles pensavam, quando estava entrando por caminhos de imoralidade, caminhos de idolatria, porque, como foi falado no início, na introdução, o comércio era o paganismo total, idolatria total. Em todas as áreas existia um Deus para cada um setor, e comida sacrificada aos ídolos, e eles participavam dos banquetes, e Jesus estava vendo tudo aquilo. Eles poderiam pensar que estavam enganando a lideranças, ou enganando a si mesmo, só que Deus estava dizendo para eles: eu conheço o coração de vocês, eu conheço a mente de vocês, e eu vou retribuir conforme as obras de vocês. Então vocês devem despertar para a minha vontade. Igreja amada, Deus conhece o nosso coração. Igreja amada, Deus conhece o nosso íntimo, Deus conhece, Deus sonda o nosso pensamento, Deus conhece. Irmãos, Deus sabe se nós estamos bem, se nós estamos mal. Deus sabe quando estamos tristes, Deus sabe como estamos alegres, Deus sabe de tudo. É por isso que nós devemos andar em sinceridade diante de Deus. É por isso que nós devemos andar, irmãos, em verdade diante de Deus. Ao anjo da igreja, mas o dono da igreja é Jesus. Logo no início do livro de Apocalipse, irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele passeia no meio dos castiçais. Ele passeia no meio da igreja, irmãos, ele passeia no nosso meio. É o que a palavra de Deus diz. Que extraordinário, que magnífico, glória a Deus, que bênção. Que eu e você possamos servir a Deus com todo o coração, puro, sensível ao falar do Senhor. Versículo 23, nós lemos versículo 23. Deus diz para nós: conheço de forma plena o íntimo de cada um. Deus conhece todos nós, sabe se trabalhamos no reino com o coração ali glorificar, ou simplesmente para buscar status. Deus sabe, irmãos, se eu, pastor, Ele sabe se eu estou buscando status. Deus sabe se eu estou querendo a minha glória. Deus sabe se eu estou procurando promoção humana. Deus, Ele conhece. E Ele trata, irmãos, se existir isso dentro de mim. Do mesmo jeito você, Deus sabe, se você trabalha e você está querendo promoção humana diante dos outros, ou quer glorificar o nome dEle. Deus, Ele conhece. Deus retribui a cada um de nós segundo as suas obras, as nossas obras, sejam elas boas ou ruins.
Pensemos bem como estamos trabalhando para Ele. Será que o nosso trabalho tem sido em semear inveja, mentira, mágoas, contendas, maldades, ou semear amor, perseverança, unidade, paz, comunhão e boas obras? As nossas obras, irmãos, o que estamos semeando? Estamos semeando fé no coração dos nossos irmãos? Nós estamos semeando esperança no coração dos nossos irmãos? Estamos semeando confiança para os irmãos? Ou estamos tirando a força daqueles que não têm? Ou estamos maltratando aqueles que não têm? Jesus está dizendo: eu conheço as tuas obras. E então Jesus, dizendo que retribuiria de acordo com as obras de cada um, no versículo 24 ele vai dizer: aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem as profundezas, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. E o versículo 25. Tão somente, olha irmãos, que extraordinário, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Olha irmãos, olha só irmãos, a igreja do Senhor, vemos que sempre existirá dois grupos de pessoas: aqueles que são perseverantes em guardar a vontade de Deus, não se corrompem, e aqueles que são envolvidos por ensinos tortuosos. No versículo, irmãos, 24 e 25, nós vemos isso. Olha, vocês, os demais, ele já está falando não daquele grupo que estava com Jezabel, em imoralidades, em idolatria, participando dos manjares aos ídolos, se desvirtuando. Ele já não está falando mais com este grupo, ele está falando com outro grupo de pessoas agora. Olha, vocês, eu estou falando com vocês, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, vocês que perseveraram firmes, vocês que guardaram o meu amor, a minha palavra, vocês que não abandonaram minha vontade, vocês que não guardam acordo com o pecado, eu estou falando com vocês. Aí ele vai dizer: no versículo 25 ele diz o seguinte: tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Dois grupos, irmãos: uns que não perseveram em guardar a palavra de Deus, que vivem na corrupção, e o outro que guarda a palavra de Deus e não abre por nada. Qual grupo você pertence? Qual grupo você está inserido? O grupo que ama Jesus acima da sua própria vida? Um grupo que ama a palavra de Deus acima das suas próprias vontades? Ou o grupo que negocia a fé? Ou um grupo que negocia os valores do reino? Igreja do Senhor, assim como Jesus chamou os crentes de Tiatira à perseverança, em nossos dias ele faz o mesmo, chamando cada um de nós para permanecer perseverantes contra o pecado. Nos nossos dias, Jesus continua dizendo: sede perseverantes contra o pecado. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Não abandonem a minha vontade. É isso que Jesus diz para nós, irmãos. Não troquem a vossa fé, não troquem o vosso amor, permaneçam firmes na perseverança, me seguindo até que eu venha.
Ele disse, irmãos, Jesus nos chama para permanecermos firmes na sua vontade. Independentemente da circunstância, independentemente das pessoas que estão, irmãos, do nosso lado, Ele nos chama à perseverança, a guardar a sua vontade. Louvado seja Deus para sempre. Bendito seja Deus. E então Jesus diz, permaneçam perseverantes. Escreva, João, para eles. Diga que eles permaneçam perseverantes até que eu venha. Eu não digo a data, João, que eu venho. Mas diga a eles que eu venho. E eles permaneçam perseverantes. Porque tem algo extraordinário para eles na minha vinda. E então ele diz no versículo 26, ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Irmãos, tem promessa de Deus para nós, irmãos. Tem promessa de Deus para nós, mais valiosa do que o ouro e mais valiosa do que a prata. Eu não abro mão dessas promessas, irmãos. Eu não abro mão dessas promessas, em nome de Jesus, Pai. Ao que vencer e guardar as minhas palavras. Jesus deixa claro que seus servos precisam guerrear por sua fé. E diz, ao que vencer, entende-se que vai ter lutas, confrontos, e vai ser necessário vencer. Ao que vencer, vai ter luta, Roberto. Vai ter luta, Taíde. Vai ter luta, Gleide. Mas ele disse, ao que vencer, tem promessa de Deus, irmãos, para nós. Nós precisamos entender, vai ter luta, irmãos, vai ter confronto, nós somos servos de Cristo, e nós temos que ter essa consciência, o que não podemos fazer é voltar atrás. Devemos permanecer perseverantes, guardando a sua vontade, as suas obras, até o fim, igreja do Senhor. Nós devemos vencer falsos ensinos, devemos vencer vontades, vencer desejos, vencer o pecado. Devemos vencer. Agora, irmãos, não tem outro meio. Para vencer tudo isso, é necessário guardar firmemente a vontade de Deus todos os dias. Não tem condições. Para nós vencermos falsos ensinos, vencermos, irmãos, desejos da carne, para nós vencermos nossa vontade, vencermos o pecado, não existe outro meio a não ser guardar firmemente a vontade de Deus, que escrita está. Bendito seja Deus para sempre. E eu quero encerrar a mensagem que nós vamos cear. Jesus disse, olha, João, escreve para eles que tem uma promessa, e eu quero que eles sejam firmes, e não abandone a minha vontade. Diga para eles, ao que vencer, diga. E no verso 27 ele diz, e ele as governará com cetro de ferro, e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvidos, irmãos? O Espírito Santo está falando conosco, porque nós fazemos parte da igreja. Nós somos igreja também. A igreja de Efésios, a igreja de Pérgamo, a igreja de Esmirna, a igreja de Tiatira e a igreja que está aqui também em Funcionários 3. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito
Espírito diz às igrejas. Bendito seja Deus para sempre. Eu concluo, para nós cearmos. Igreja amada do Senhor, nossa vida é conhecida por completo pelo nosso Senhor, e Ele deixa claro pelos Escritos. Então prossigamos em cumprir seus desígnios, seus planos, sem retroceder. Lutemos contra o falso ensino, lutemos contra o pecado. Nossa vida, que ela produza amor, produza fé, produza boas obras, tenhamos perseverança em Cristo Jesus. Que sejamos achados por Deus como crentes fiéis, lutando sempre por suas verdades. Bendito seja Deus para sempre. Irmãos, Jesus Cristo foi morto antes de ser, ele foi traído por um discípulo. E com um beijo na sua fronte, um sinal para que o reconhecessem. E ele guardou todos aqueles que com eles estavam. Todos aqueles que com ele estavam. Ele guardou a todos. E a Bíblia vai dizer que ele foi levado para o sinédrio, a cúpula, a parte mais extraordinária da religião dos judeus naquele tempo, a autoridade máxima, o sinédrio. E lá ele foi humilhado, afrontado. E certo momento, soldados vendaram os olhos de Jesus e davam socos em Jesus. Pegavam barrotes e batiam na cabeça de Jesus. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. E quando o esbofeteava, perguntava: adivinha quem foi que te bateu? E cuspiam em seu rosto. E no final, depois de levar muitas chicotadas, com as mãos presas a um tronco, suas costas despidas e o chicote açoitava as suas costas, e as pontas com chumbo, com ossos, cravavam na sua pele, irmãos, e quando puxava, sangue, irmãos, jorrava do seu corpo. E por fim, colocaram ele para fazer uma grande caminhada, uma via dolorosa. Colocaram um grande lenho sobre os seus ombros e o despiram totalmente. E ele levando aquele lenho, os soldados batiam nos seus lombos. E quando chegou no lugar devido para ser crucificado, pregaram cravos nos seus braços, cravos nos seus pés, e o ergueram. E quando lá estava, os soldados zombavam dele. As pessoas passavam, olhavam para Jesus e escarneciam dele, irmãos. E Jesus disse assim: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que estão fazendo. Mesmo na cruz, dilacerado, irmãos, todo machucado, ele lança perdão para a humanidade, irmãos. Nos dias de hoje, ele continua da mesma forma. Jesus continua lançando perdão para as nossas vidas. Jesus continua perdoando os nossos pecados nos dias de hoje. E certa vez Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida.
E ninguém vai até o Pai, senão por mim. Jesus falou. Irmãos, não existe um outro meio de chegarmos a Jesus, de chegarmos a Deus, a não sermos por Jesus. Não existe outro meio, irmãos, de reconciliação do pecador para com Deus, a não ser por Jesus. Porque só pelo nome de Jesus os pecados podem ser perdoados. Só pelo nome de Jesus a nossa vida pode ser salva. Somente pelo nome de Jesus. Então que eu e você possamos tomar a decisão de seguir a Jesus, de viver para Jesus, de amar a Jesus com todo o nosso ser, por toda a nossa vida. Bendito seja Deus para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.